Oi, para tudo o que você está fazendo. A explosão do STF vai ter consequências sinistras e nenhuma vai ser boa para a direita. Eu preciso que você pare tudo o que você estiver fazendo e senta aqui um pouco comigo para você entender quais são as consequências da tragédia que aconteceu ontem na frente do Supremo Tribunal Federal. E são muitas as consequências e eu fico muito triste de dizer que nenhuma delas é boa para a direita. Povo abençoado do Brasil, eu não vou deixar passar. O ditador da toga Alexandre de Moraes, com uma narrativa para tentar tirar proveito, para jogar uma cortina de fumaça nos seus atos ilegais, injustos, sobre a questão do homem com problemas mentais e emocionais que explodiu bombas em Brasília. Eu repudio de cara qualquer baderna, qualquer perseguição, qualquer quebra-quebra, seja da direita ou da esquerda, ou de quem quer que seja. Mas vamos lá. Ele monta a seguinte narrativa. Olha a narrativa de Alexandre de Moraes. O homem-bomba na Praça dos Três Poderes é fruto do discurso de ódio. É a narrativa que a esquerda usa e que ele usa também. E a anistia vai gerar mais agressividade. Vamos combinar, né, pessoal? Como é bom ver a extrema-direita chorar. Um dos homens que ajudou a tocar fogo no país, o Deltan Dallagnol, reconhece um fato inquestionável. A extrema-direita pode ter encontrado o seu fim após o 13 de novembro. É irônico que o quarto ato de extremismo político do bolsonarismo seja também o ato que vai finalmente enfraquecer a extrema-direita até levá-la à morte política. O que aconteceu na última quarta-feira acabou com os planos bolsonaristas para encurralar o STF, tirou discurso de Donald Trump e dos falcões de Washington de que o Brasil é uma ditadura de toga e ainda dá ao Supremo e à PGR a oportunidade perfeita para dar mais um passo na ação penal contra Bolsonaro. Na véspera do indiciamento do ex-presidente por golpe de Estado, surge um fato que torna absolutamente verossímil a tese de que o ex-presidente e seus asseclas formam uma organização perigosa que ameaça o Brasil. Estamos assistindo ao começo do fim da extrema pujança da extrema-direita no Brasil e você vai ter indícios claros disso nesta edição. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania, que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Bom, o Deltan Dallagnol fez essa previsão que faz com que pela primeira vez, talvez eu concorde com ele. Ele prevê uma consequência sinistra para a direita após ataque ao STF. Segundo ele, as explosões na Praça dos Três Poderes na quarta-feira, dia 13, irão dificultar a anistia dos envolvidos no 8 de janeiro. Mas não é só isso. O ex-procurador e ex-deputado federal se pronunciou sobre as explosões nas Praças dos Três Poderes, sendo uma delas em frente ao STF, e em vídeo publicado no YouTube, que você viu um trecho agora, afirma que o ataque terá consequências sinistras para a direita, principalmente para os réus e presos do 8 de janeiro e, obviamente, para o Bolsonaro. Isso porque, no último dia 29 de outubro, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou uma comissão especial para a proposta de anistiar presos por participação ou financiamento de atos democráticos. O texto virou uma pauta crucial da direita brasileira ligada ao bolsonarismo. Por quê? Apesar de tudo que se fala, que o Tarcísio vai ser candidato, que a Michelle vai ser candidata, o fim do bolsonarismo, o bolsonarismo trancado numa prisão, tendo inclusive a impossibilidade até de dar entrevistas, de falar publicamente, como aconteceu com Lula, isso vai enfraquecer o bolsonarismo de uma forma muito forte e com isso enfraquece toda a extrema-direita, principalmente se o processo contra o Bolsonaro demonstrar indícios de tudo que eles fizeram, não só em termos de extremismo político, como em termos de roubalheira, de tudo isso. No entanto, Dallagnol teme que o atentado de quarta-feira possa dificultar a aprovação da PEC da anistia
E porque o ato do tal homem-bomba fez muitos associarem esse sujeito ao Bolsonaro, que também é do mesmo partido, e na verdade, minha amiga, meu amigo, associar esse sujeito ao Bolsonaro é evidente porque ele era um fã incondicional do Bolsonaro, além de ser do partido dele. O atentado obriga o Brasil a tratar radicais como radicais. Esse colunista aqui do jornal Folha de São Paulo, ele diz basicamente, é um texto mais ou menos longo, eu não vou ler inteirinho para você, o que ele diz é o seguinte: os radicais vinham sendo tratados com uma certa condescendência, não, já foi, agora estamos em nova etapa, e esse caso que aconteceu na quarta-feira obriga as pessoas que estavam querendo passar pano, inclusive esse jornal, a Folha de São Paulo, e dizer que agora acabou, já estamos na normalidade democrática. Esse fato provou que não há normalidade democrática nenhuma. A situação é muito séria e é preciso, reforça a necessidade de punir os radicais, como eles chamam, né? O Malafaia atribuiu o atentado a problemas mentais, é a história que eles estão tentando colar, mas está difícil, porque as autoridades têm indício de envolvimento do bolsonarismo enquanto organização criminosa na raiz do atentado. Na abertura da sessão do STF de ontem, depois da explosão das bombas, o presidente Luiz Roberto Barroso e o decano Gilmar Mendes atribuíram a Bolsonaro e seus apoiadores o processo de radicalização política fomentada em 4 anos de governo. E é esse discurso que você viu o Malafaia fazer, que eles fizeram na Avenida Paulista em 25 de fevereiro, no dia 8 de janeiro, tudo isso tem alimentado a intolerância e a virulência no país. O autor do atentado conseguiu o oposto do que ele pretendia. Ele fortaleceu Alexandre de Moraes e enfraqueceu muito o Bolsonaro. O país lembrou de como o ministro, alvo maior das redes do Bolsonaro, foi decisivo para evitar o golpe e punir os responsáveis. Após os ataques, os deputados bolsonaristas, inclusive, já estão reconhecendo o revés político para a anistia em grupos de WhatsApp. Agora vão enterrar, escreveu Gustavo Gayer em conversa com aliados. Nessas mensagens que ele manda, ele e outros bolsonaristas estão reconhecendo que já era, que melou. Logo após as explosões em Brasília, o Gustavo Gayer, que foi alvo da Polícia Federal recentemente, compartilhou uma foto do Francisco maluco que tentou explodir o STF com os dizeres: parece que foi esse cara mesmo, agora vou enterrar a anistia. A fala dele foi endossada por outros bolsonaristas do grupo Oposição Raiz na Câmara, como Carla Zambelli. Depois do vazamento dos prints, Gayer deixou o grupo, veja só. Publicamente, bolsonaristas da cúpula do partido adotaram o discurso de que esperam ver a instalação de uma comissão especial que vai se debruçar sobre o PL da anistia. Agora acabou. A explosão no STF enfraqueceu a liderança do Bolsonaro e reduziu muito a chance de anistia. Todos estão analisando, até a própria direita, até a própria extrema-direita está analisando isso dessa forma. Enquanto isso, a Polícia Federal já tem linhas de investigação, mostrei isso num vídeo ontem à noite, né, aqui no blog da Cidadania, na última quinta-feira à noite, e a Polícia Federal vê que o plano de fazer o que aquele homem fez foi um plano de longo prazo e grupos radicais ativos dão mostras de que tem envolvimento com esse caso. A Polícia Federal acha que há provas fortes de que inclusive dinheiro foi dado para esse sujeito fazer o que ele queria fazer. Atos golpistas, teoria QAnon e prisão de hacker. A Polícia Federal investiga se extremistas estavam por trás do homem-bomba.
A Polícia Federal trabalha com a hipótese de que Francisco Vanderlei Luiz, o homem-bomba que acionou o artefato e se explodiu na frente do Supremo, fazia parte de grupos de extrema-direita na região sul. Há relatos colhidos pela Polícia Federal de que ele chegou a participar dos atos golpistas em Rio do Sul, onde ele morava e mantinha os seus negócios de promotor de festas, discotecagem e chaveiro. Agora quer descobrir se ele participou dos protestos de 8 de janeiro. O chefe da PF afirmou que há provas de idas e vindas de Vanderlei entre a cidade catarinense e a capital federal em 2023 e 2024. Ele também disse que as explosões em frente ao Supremo foram um ato individual, mas viu indício de atuação de grupos extremistas por trás do episódio. O atentado pressiona o Congresso a desistir da anistia e a Polícia Federal vê inquérito do golpe mais robusto. Essa é a grande questão. Esse inquérito do golpe ele se torna agora totalmente inteligível à população quando vir o Bolsonaro ser indiciado, e eu tenho notícias que eu vou dar na próxima edição sobre o indiciamento do Bolsonaro. Integrantes da corte e parlamentares da base governista reafirmaram a necessidade de punição diante das explosões da noite de quarta-feira. O Alexandre de Moraes diz que as explosões no STF não são fatos isolados, que não há pacificação com anistia. Ele liga o episódio ao gabinete do ódio e diz que PF e Supremo vão para cima. E o Supremo, enquanto isso, recebeu, você veja, isso é o que prova, minha amiga, meu amigo, que é muito importante levar esse caso até o fim. Deve ser a coisa mais importante que há no Brasil hoje, é fazer com que os golpistas sejam contidos, sejam desmoralizados e sejam duramente punidos. O Supremo recebeu mais de 1.000 ameaças desde 8 de janeiro. 1.000 ameaças. Quantos homens, quantas mulheres, quantas pessoas iguais a esse que cometeu esse ato extremo em Brasília estão por aí prontos para atacar? Quantos serão os próximos? Quanto vai demorar até que um deles tenha sucesso e provoque uma carnificina, uma tragédia no país? Os distúrbios psíquicos não afastam motivação política em atentados de lobos solitários, que é um eufemismo para gente que cometeu atos extremistas sozinhos. O fato dele ter problemas políticos não muda nada. Veja, não tem problemas políticos aquele sujeito que lá em Foz do Iguaçu invadiu uma festa de aniversário, um salão alugado, um local privado de uma festa de aniversário, e tentou acabar com todo mundo e acabou efetivamente com o dono da festa em 2022. Tinha também, e ele tá preso, foi preso, é considerado uma pessoa perigosa. Então, quer dizer, distúrbios psíquicos, emocionais, podem sempre estar aliados a atos criminosos. A polícia, inclusive, apura a relação entre o hacker preso ontem e o autor das explosões. A Polícia Civil acha que um hacker preso ontem em Jundiaí, suspeito de ter ameaçado por e-mail bombardear o STF, era ligado ao autor das explosões. E isso, além de mostrar que pode haver uma organização por trás de tudo isso, ainda por cima mostra que o potencial, com 1.000 e-mails com ameaças enviados contra o Supremo, é uma coisa que pode causar uma tragédia no país sem precedentes, e mostra qual o potencial de novos casos iguais a esse. A atitude de bolsonaristas sobre o ataque ao STF, inclusive, desmoraliza o discurso do Bolsonaro sobre a facada de 2018. Por quê? Era uma outra pessoa com problemas mentais que o atacou, e ele já imediatamente tentou classificar aquilo de ato político, apesar do sujeito ter sido diagnosticado por perícia forense, né, por perícia da justiça, que tem problemas mentais. E agora eles querem inverter o caso Adélio, e isso está muito evidente. Isso é outro fator de forte desmoralização dessa gente.
E o atentado, inclusive, explode o momento Trump de Bolsonaro. E o que é o momento Trump de Bolsonaro? O momento Trump de Bolsonaro é o momento de ele dar a volta, voltar ao poder por cima, que poderia ser também o momento Lula, de dar a volta por cima. Isso não vai rolar com o Bolsonaro, porque a prisão dele promete ficar mais dura. Inclusive, ministros do STF dizem que as penas do Bolsonaro vão aumentar por causa desse ataque. O STF recebeu e-mails anônimos que chamam o Homem-Bomba, inclusive, de mártir. Ou seja, outras pessoas que estão na mesma linha, cultuando o que esse sujeito fez e que podem fazer a mesma coisa. Veja só, nas últimas 24 horas, desde o atentado de quarta-feira, a corte recebeu e-mails enaltecendo o ataque de Francisco Vanderlei Luiz, de 59 anos. Veja que essa mensagem aqui, ela mostra muito bem, é assustador. Se você for ver o que diz aqui: esclarecemos que Francisco Luiz, agora no céu junto com o Pai, foi apenas um dos inúmeros mártires da nossa luta contra vós, a escória satânica do STF. Não descansaremos até acabar com a escória de Satanás. Você veja o que é isso, olha só o que é isso. A pessoa associa a arma com o catecismo da Igreja Católica, ou seja, a quantidade de loucos, fanáticos religiosos, pirados e violentos que há por aí é muito grande. Por isso, agora o país, a sociedade está convencida de que punir o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro é muito importante. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.